Bom, é isso então. Vamos dar início, para a gente não perder muito tempo. Boa noite de novo a todo mundo. Não sei se todo mundo aqui me conhece, mas meu nome é Ana Costa. Eu sou... Deixa eu passar o slide, né, que tem a apresentação bonitinha que a gente fez. Bom, eu sou psicóloga clínica, sou de Rondônia, moro em Curitiba. Tenho mestrado em Psicologia da Saúde e Processos Psicossociais e venho aí de um percurso de 6 ou 7 anos já estudando, pesquisando e atuando, né, na tanatologia, principalmente na clínica em relação à psicoterapia para enlutados, mas também produzindo aí, né, principalmente na docência, aulas, cursos e também pesquisas, né, que eu vou fazendo ao longo dessa jornada aí, direcionando meus interesses para fazer pesquisas que tem a ver com essa temática e essa interseção ali, principalmente no meu caso, entre psicologia e tanatologia. A Rosilei falou que tem meu livro. Livro maravilhoso, inclusive, uma A Gil topete tem belíssima. também. Fico muito feliz. Ele é meu xodó, gente. Ai, gente, Talvez eu tenha novidades sobre ele no futuro. Vamos ver aí o que nos aguarda. Então, fico muito ai, feliz de saber que tem gente que acompanha faz tempo, né? Porque esse livro está no mundo aí desde o começo de 2022, então a gente já tem chão aí no Instagram, então, trocando ideia e tudo mais, né? Sobre morte. E essa sou eu, então, Giovana, se apresenta, por favor. e, gente, muito boa noite. Como eu falei um pouquinho antes, é um prazer estar com vocês hoje. Eu acho que a maioria do pessoal aqui conhece a Ana, mas não me conhece. O que que acontece? Meu nome é Giovana, eu sou mineira, eu estou em Juiz de Fora, Minas Gerais, e eu sou pesquisadora de um monte de coisa. A minha trajetória é um pouco misturada. Eu sou mestre em Direito pelo FJF. Hoje em dia eu estou na especialização de História Antiga e Medieval da UERJ, e eu converso muito, transito entre as humanidades e sempre, assim, carregando a tanatologia comigo desde a pandemia, mais ou menos. E aí tem uns 4, 5 anos que eu conheci a Ana, e desde então a gente virou parceira de pesquisa e de aulas, de tantas outras coisas, e geralmente meu interesse está mais ali na área da história da morte, da conservação do patrimônio cemiterial e das relações entre morte e monstruosidade. E eu estou muito animada com o grupo, é uma ideia que eu e a Ana a gente já vinha discutindo há muito tempo, com um monte de inquietação que a gente tem em relação a Tanato, e eu acho que vai ser muito interessante ter essas trocas com vocês também. Estou muito animada e obrigada por toparem ouvir a gente nessa segunda-feira à noite. É isso aí. Hoje a gente vai compartilhar principalmente quais foram esses pontos de convergência, né, que eu e a Giovana temos, assim, a gente parte de formações que são bem diferentes, assim, mas a gente se encontrou num certo ponto da nossa jornada ali com pesquisa em tanatologia. A gente, ano passado, colaborou juntas, né, iniciamos uma pesquisa que falava sobre black metal, né, falava sobre música, e a gente deu início a uma pesquisa aí que em algum momento ela vai ser finalizada, mas que fala sobre tabu da morte, né, como um elemento de promoção, né, e a partir dali a gente começou a perceber esse interesse em comum, principalmente porque somos duas pessoas de esquerda, né, e consciência de classe, de raça, né, a gente tenta trazer isso, assim, nas nossas práticas profissionais e também na nossa pesquisa. Então, a nossa proposta de grupo é justamente encontrar esses pontos de convergência, mas em que cada uma possa colaborar a partir da sua vivência, da sua experiência de vida, trazer suas leituras, né? O que a gente está propondo aqui para esse primeiro ciclo são leituras que são de vários campos do saber diferentes e que são pouquíssimas vezes utilizados dentro dos estudos da morte, e a gente quer pegar essa lacuna, né, e explorar, ver o que sai dali, né, com uma proposta mais crítica mesmo, né, então a gente
A gente gosta dessa parte mais problematizadora, mais crítica, a gente se encontrou nisso, a gente gosta bastante de trocar dentro desse viés. Então, a partir disso, né, e dessa proposta do nivelamento, nós desenvolvemos um roteiro aqui da aula que vai se dar em 3 partes. Né? No primeiro momento, a gente vai trazer esse conceito de atitudes diante da morte e como que a gente consegue atualizar isso, que é um conceito do Philippe Arrier, né? Como que a gente atualiza, como que a gente consegue até mesmo sair disso, não sei nem se é atualizar, né, mas como que a gente consegue superar esse conceito aí e ver o que, que tem hoje, né, um conceito que já está ultrapassado, que precisa ser olhado considerando os atravessamentos que a gente tem hoje de cultura, de tecnologia, de economia, né, sociologia, enfim. No segundo momento, a gente traz quais que são os problemas da morte que a gente enfrentou e enfrenta, né, trazendo sempre para o presente, assim, e no terceiro momento, a gente vai falar da morte como negócio, como mercado, né, e os serviços que são oferecidos e como que esses serviços nos atravessam nas nossas, no nosso entendimento sobre o que é morte e o que é morrer, e também dentro do que a gente experiencia enterrando os nossos ou pensando na nossa própria morte. Né? E aí, ao final, a gente vai trazer a proposta do grupo também para quem se interessar em fazer parte. Tá joia. E aí a gente começa um pouco mais nessa parte sobre as atitudes diante da morte, e a gente tem que partir do pressuposto aqui de que ao longo do tempo não se morre igual, não se considera da mesma forma a morte ao longo da história. E aqui a gente podia voltar muito lá atrás, podia falar de antiguidade e tudo mais, e de outras questões, mas para a gente conseguir ter alguma linha aqui para a gente trabalhar, tem 2 autores que ajudam a gente a pensar melhor nisso, que é o Philippe Arrier, que a Ana já comentou, e o Norbert Elias também, que eu vou trazer daqui a pouco. E a gente tem um pouco dessa impressão de que a morte, exatamente por ser morta, ela seria alguma coisa estanque, parada, e não é. Tem mudanças significativas de uma época para outra. Aí, Ana, se você puder passar, por favor. Obrigada. O Philippe Arrier, ele começa a análise dele ali na Idade Média e ele fala da morte domada, é o nome que ele coloca para isso. Arrier escreve mais ou menos ali nos anos 70, e ele olha para a Idade Média e ele considera algumas características sobre esse período. Para isso, queria que vocês dessem uma olhada aqui nessa imagem, mesmo que eu trouxe. Isso é uma iluminura, se não me engano, do século XIV, acho que é isso. E nota que isso é um leito de morte, tem uma pessoa morrendo ali, acompanhada de outras pessoas também, acompanhada de, você vê que parece ser um médico, alguma coisa que ele está olhando ali junto de um frasquinho, vendo algumas possibilidades, e a morte também está representada ali com uma flecha, com uma lança, que é um tipo de representação comum, que aparece também nesse tipo de gravura. E o que o Arrier traz sobre a morte domada? Passa, por favor, Ana. Aí ele coloca o seguinte, ele analisando esse período da Idade Média, ele, para fazer essa análise, ele se baseia muito em romances de cavalaria, em literatura medieval e nas representações de morte em cima disso. O que ele nota que aparece, o que ele percebe sobre isso? Ele vê que a morte, na Idade Média, ela é tratada com uma naturalidade e familiaridade muito maior do que na época contemporânea em que ele vive. E também parece, especialmente considerando esses personagens, isso tudo é análise do Arrier, tá, gente? Considerando como que esses personagens tratam a morte, parece que existe um conhecimento e um preparo a respeito da morte, envolvendo uma série de liturgias e rituais definidos, novamente, isso é a Idade Média, então uma influência gigante da Igreja Católica para isso, e essa morte, ela é pública e coletiva, ou seja, a pessoa sabe que está morrendo, ela está em seu leito de morte, a família toda passa por ali, existe uma naturalidade maior em relação a isso, a família está presente, essa pessoa está morrendo em casa, então é isso que ele considera, de que há um preparo maior em relação a isso, a um conhecimento, a uma presença maior da morte em vida. E aí, algumas considerações sobre isso. Essa imagem que eu coloquei é da capa de um Ars Moriendi. Ars Moriendi eram fascículos, publicações,
que falavam sobre a arte da boa morte, da importância de você ter uma boa morte. Uma série de rezas, uma série de orações mesmo a serem feitas pelo moribundo, e sempre com essa ideia da importância de uma boa morte. Por quê? A gente está falando de Idade Média, é um período extremamente marcado pelo medo da danação eterna. E essa danação eterna, ela pode chegar até... Você tem a possibilidade de ser salvo dentro dessa lógica até o último momento. Então, por isso que o Ars Moriendi traz essa imagem. São vários demônios e vários santos, como se estivessem brigando pela alma dessa pessoa que está morrendo. Os demônios estão oferecendo tesouros, joias e tudo mais, mas a pessoa ainda tem a chance de se arrepender naquele momento e ser perdoada pelos seus pecados e atingir a salvação. A gente vai entrar um pouco mais nisso depois, quando a gente for falar de Weber. Pequeno spoiler aqui do nosso grupo. Como a Ana comentou antes, a gente está usando alguns autores muito basilares de muitas áreas interessantes da filosofia, da sociologia, mas que não costumam ser usados nesse viés da morte. A gente vai falar de morte e Weber em outro momento. Pode passar, por favor, Ana. E aí o que acontece? O Arrier, o que ele postula, a teoria dele, é que ao longo dos séculos, novamente, um processo de mudança a respeito da morte, das atitudes sobre a morte, ele acontece, ele é dinâmico, só que demora séculos, não é do dia para a noite. E aí ele coloca a morte interdita, especialmente considerando ali o século XX, tem algumas particularidades sobre o século XIX, então ele se concentra mais ali no século XX. E aí, essa morte interdita, nota que aqui tem um leito de morte muito diferente do que a gente viu naquela imagem anterior, né? Essa mulher está sozinha, ela não está na casa dela, ela está dentro de um hospital, e você vê também que é muito frio, né? Não tem uma pessoa ali junto com ela, todas essas questões. E pode passar, por favor, Ana. O que o Arrias coloca sobre essa morte interdita? É uma negação e uma marginalização da morte, no sentido de ser colocada à margem mesmo, de não estar presente na vida das pessoas, na casa das pessoas, tudo isso fica distante. Ela é solitária, as pessoas morrem sozinhas, morrem escondidas, e morrem-se em hospitais, longe do convívio familiar. Essa naturalidade que existe em falar sobre a morte não acontece nesse cenário de morte interdita. E todo o sofrimento e a morte, ele é visto como um fracasso da medicina. Enquanto a morte estava muito vinculada, o processo de morrer era muito vinculado ali na morte domada à igreja, às práticas espirituais, aqui nessa morte interdita você vê um deslocamento um pouco maior para a medicina, para a área da saúde em si, e que a ideia de morrer é como se fosse um fracasso dessa medicina. E por isso tem uma tentativa muito grande de prolongamento da vida e tudo mais, e a gente entra em outras discussões, como eutanásia e morte assistida. Pode passar, por favor, Liana. Bem, isso daqui tudo era o que o Arriès achava sobre isso. Toda a teoria que ele colocou, e é algo que é muito utilizado em cursos de tanatologia, introdução à tanatologia. Se vocês em algum momento jogarem História da Morte, a primeira coisa que vai aparecer é o Arriès, porque a contribuição dele, de fato, é muito importante. Só que aparece depois Norbert Elias com uma série de questionamentos muito válidos sobre o que o Arriès coloca. E o Elias, ele coloca isso no livro dele, num ensaio, ele não é tão grande esse livro também, que se chama Solidão dos Moribundos. E ele aprofunda algumas coisas. Por exemplo, aqui eu coloquei o trecho em que ele mais desce o sarrafo no Arriès mesmo. Eu brinco que falar mal da Arriès é o meu esporte favorito, porque assim, tem muita coisa realmente para ser criticada ali. Mas, enfim, qual que é a questão que ele coloca? Essa parte que o Arriès coloca sobre a literatura medieval e como que as pessoas morriam nas histórias arturianas e tudo mais, é uma idealização do morrer daquela época. Então, o jeito que a pessoa morre na literatura não significa que ela está morrendo daquele jeito na vida real. E aqui eu não estou questionando a literatura como documento histórico, não, porque isso de fato ela é. Tem várias questões ali para você conseguir explorar. Mas é um cuidado que tem que ter, e aí falando como pessoa que está seguindo pela área assim, da história antiga e medieval também, a Idade Média, ao mesmo tempo que ela é um período que é muito menosprezado por muita coisa e também é muito idealizado. Nesse sentido, o Arriès ele parte mais para essa idealização do passado, porque, gente, a Idade Média, tudo é muito instável, as pessoas morrem de peste, morrem em guerras, toda hora aparece um rei novo, aparece uma briga nova, toda hora tem alguma coisa acontecendo, então não dá para falar que todo mundo estava sabendo que ia morrer, se organizando para isso e fazendo de acordo.
Mas, a partir dali, a partir dessas representações artísticas, o que o Elias ele concorda com a Ries é que, de fato, era muito mais natural falar de morte. De fato, isso estava muito mais presente no imaginário das pessoas, num nível mais superficial, mais fácil de acessar nesse sentido. Pode passar, por favor, Ana. E aí ele vai escrever um pouco mais sobre essa solidão dos moribundos. E o que acontece? Ele pegando esses processos históricos e pegando também o que o Ries colocou, o Norbert Elias ele escreve em outro momento também o processo civilizador. Então ele faz essas análises mais macro de muita coisa. Tem críticas em relação a isso também, depois eu entro nisso. Mas o que acontece? O que ele vê mais de mudança é que no século XX você tem outras formas de lidar com perigo e morte, você tem bases mais seculares para isso. Enquanto, como eu ia dizendo antes, a igreja ocupava um papel muito central nesse lidar com a morte, você começa a lidar de outras maneiras, com medicina e outras questões que viram mais uma base em relação a isso. E ele também aponta o recalcamento individual e social, que conversa com a Ries aqui. Ele concorda com a parte do Ries, quando ele fala de morte interdita, de que a morte é marginalizada mesmo, que ela é invisibilizada. Quando ele fala de recalcamento aqui, ele fala num nível individual, bem freudiano da coisa, de como que a psique lida com essa morte, mas também social, com a ideia de você afastar, você esconder a morte, longe, no hospital, não tendo contato com o moribundo, nem nada. E aí que ele entra na parte de solidão dos moribundos e aversão ao envelhecimento. E isso é algo muito atual para a gente, né? Tanto de procedimentos estéticos, quanto a essa constante melhoria de si mesmo, de você não parecer que você está envelhecendo nunca. E outro ponto também que o Elias coloca é dessa dificuldade que aparece em relação aos rituais e à expressão de sentimentos. A partir do momento que você coloca a morte, você tira a morte do coletivo e coloca ela muito no individual, e você tem uma base secularizada disso, e não falando que a religião seja a única forma de lidar com morte, não, tá? É só um efeito que o Elias coloca em relação a isso. Muitas vezes você tem uma perda dos rituais, um incômodo muito grande do indivíduo de não saber o que fazer diante da morte, de não ter espaços para explorar isso. Ele não tem, por exemplo, um ritual para ele conseguir saber o que dizer naquela hora, ele não se sente aparado, porque a própria norma social do que fazer quando alguém morre, ela é muito apagada, não se sabe exatamente o que se deve fazer. Então, muitas vezes é um momento de estar no velório e não saber muito bem o que dizer, o que pode ser dito, e aí às vezes, tentar se livrar daquilo logo para poder sair o mais rápido possível. Isso também, segundo o Elias, é um efeito disso tudo. Tem muita dificuldade com essa expressão de sentimentos, de ser algo que dói, de ser algo que a pessoa chora. É muito desconfortável, por exemplo, ver uma pessoa chorando muito num velório, porque você não tem muito espaço para isso, nesse cenário de morte que a gente vê hoje. E assim, isso é o que o Elias fala, tem uma série de questões sobre o método que ele usa também. É meio eurocêntrico, tem o perigo de ser meio linear em algumas coisas, mas são autores que ajudam a gente a organizar esse tipo de argumento. E aí, pode passar, por favor, Ana. Outra coisa que acontece nisso é pensando nessa parte, assim, dessa individualização, desse recalcamento de tudo que acontece. Depois, no grupo, quem for continuar essa discussão também, a gente vai falar mais sobre o desencantamento de mundo do Weber, que ele trabalha muito isso no livro dele, da Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo, e aqui ele falando num outro livro, que é sobre a ciência como vocação. No momento, assim, no mundo que só preza por progresso, pela ciência, por essa constante racionalização de tudo, essa constante esterilização de tudo, o homem se vê num momento em que a morte não faz sentido. Ele não consegue conceber o absurdo da morte dentro do absurdo que também é a vida, porque torna-se, dentro, sim, da lógica capitalista, sempre o espírito de ganhar, 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 o acúmulo, 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 e em algum momento esse seu acúmulo vai parar, porque você vai morrer, e a outra pessoa vai herdar isso. Então, oi, Ana. Não fui eu, acho que tem alguém com o microfone aqui, eu vou desligar. Pronto. Beleza. Então, e aí tem esses pontos, e ele coloca isso, de que a morte não tem sentido. Exatamente nesse momento de muito progresso, de acelerada do capitalismo. Não, anda tranquilo, sem problema. Tudo bem, Ana. E aí, o que rola?
Isso daqui, Weber escreve num cenário vitoriano. Ele é alemão, mas isso daqui ele escreveu considerando a Inglaterra vitoriana e outras questões. Fica a pergunta, o que Weber faria, o que ele veria vendo o cenário que nós temos hoje, sabe? Do extremo desencantamento, desse extremo afastamento de si mesmo também. Então, são essas algumas questões, assim, fazendo esse panorama de história da morte, que a gente queria trazer para o grupo também, porque boa parte desses autores também, eles já morreram, eles não viram o estágio de capitalismo que a gente está. Então, tem muita coisa que a gente se baseia para entender a nossa relação com a morte, mas que a gente não tem nada muito contemporâneo. Então, a Ana já cansou de me ouvir falar disso, de que pô, o Arries morreu ali nos anos 80, e a gente está falando como se ele fosse dar conta de capitalismo tardio e tudo mais. Então, são essas primeiras considerações para a gente fazer sobre as atitudes diante da morte mesmo. E agora a gente vai para o segundo momento da aula. Bom, esse segundo problema a gente cunhou de... Esse segundo capítulo a gente cunhou de os problemas da morte, né? Que são muitos problemas. São muitos problemas, exato. Eu acho que todo o nosso percurso enquanto grupo vai ser a partir desses inúmeros problemas que a gente tem. Então, eu já começo com uma provocação, né? Que quando a gente tem conversas que são mais banais a respeito da morte, né? Quando a gente não aprofunda, a gente tem uma tendência de ouvir e até de dizer que a morte é um tabu, né? Mas o problema da morte não é um tabu, né? Eu trago esse argumento aqui, trazemos esse argumento para justamente ser uma dessas inquietações aí que estão nos movendo para fazer o grupo. Por que a gente diz que o problema da morte é que não é um tabu? Quando a gente pensa no conceito da palavra tabu, né, a gente parte do pressuposto de que o tabu é uma coisa que não se acessa, né, que não está de fácil acesso, que não está livremente sendo discutido, sendo observado, sendo interagido com, né? Então, quando a gente para pensar que através de redes sociais, através de canais de televisão aberta ou fechada, de programas policiais, de videogames, de até mesmo bandas, como eu e a Giovana pesquisamos, né, a respeito da morte no black metal, existem vários locais em que a morte é extremamente acessível. Não é só no cemitério, não é só no necrotério, né? A morte está acessível na ponta dos nossos dedos, né, com um aparelho celular ou ligando a TV, e esse acesso se dá de formas que podem ser problemáticas, né? Então, a gente tem alguns exemplos ali de programas que são violentos, né, que representam mortes que são gráficas e violentas e que fazem a gente inconscientemente, mas coletivamente acreditar que a morte só acontece de forma violenta e, né, gráfica. Esse exemplo que eu trago para vocês aqui é de um canal no YouTube de limpeza de cena de crime. Esses canais têm crescido em popularidade, tem canais no TikTok também, né, contas no TikTok, que vão trazer o dia a dia de profissionais que trabalham, né, com essa profissão, limpar a cena do crime, suicídio, homicídio, né, que nos Estados Unidos, por exemplo, é uma profissão que dá bastante dinheiro, inclusive, né, porque é um serviço que ninguém quer fazer, é um trabalho sujo. A ideia dos videogames, né, que desde criança nós temos acesso a desenhos e a videogames, onde a morte, ela parece uma coisa que é muito fácil de se superar, né? Quando você é morto no videogame, você tem a oportunidade de recomeçar, de tentar novamente, então você não é banido do jogo depois que você morre, igual a gente é banido da vida quando a gente morre, né? Então a gente vai criando distorções e entendimentos que não representam a realidade do que é a morte, através desses atravessamentos de mídia, né, de jornais, de televisão, de videogames, de canais no YouTube, de contas no TikTok, né. Oi, Ana, tudo bem? Obrigada por ter vindo. Obrigada, Ana.
Então, assim, a morte ela é acessível, né? Se você pesquisar sobre morte, você consegue encontrar teoria, você consegue encontrar pesquisa, tem muita pesquisa sendo publicada, esse grupo está sendo montado aqui, eu faço minhas aulas ali, e sempre tem aluno, né? Então, assim, as pessoas têm um interesse, né? Elas têm a curiosidade, todos nós, né? Ninguém é isento disso, a gente tem medo também, mas o que está acontecendo é que o acesso que a gente tem ele é intermediado e esse intermédio, às vezes, vem para abrandar esse medo, para fazer a gente consumir mais, para fazer a gente se aquietar diante desse medo. E ele não nos fornece recursos, né, informações, para que a gente possa ter as conversas que realmente importam a respeito da morte. Por que, que estamos morrendo de tal coisa? Por que, que tais grupos estão morrendo e outros grupos não morrem? Por que está acontecendo uma guerra em tal lugar e a gente está aqui assistindo e não faz nada? Enfim, a gente não tem acessado a morte de forma a integrar a morte nas nossas vidas. A gente vira um telespectador diante do que nos é apresentado, um telespectador que não questiona. O problema é que, eventualmente, todos nós vamos ser atravessados pela morte. Então, quando ela chegar, seja junto aos nossos, ou seja, com a nossa própria morte, o que a gente vai fazer? Que informações que a gente tem para reivindicar ou para tomada de decisões que são acertadas? Né? É esse tipo de preocupação que a gente vê pouco, né? Então, é nesse sentido que a gente diz que a morte não é mais um tabu. E aí eu trouxe até uma pesquisa que já está um pouco defasada, mas acredito que se ela fosse feita novamente, ela não teria um resultado muito diferente, que é uma pesquisa de 2018 que mostra que o brasileiro não gosta de falar sobre morte e não se prepara para o momento. Então, foi uma pesquisa do Sindicato dos Cemitérios, e eles entrevistaram milhares de pessoas, e as pessoas falam que a morte é desconfortável, né, que se falar atrai, né, então, assim, tem toda uma crença ali de que a gente não pode tocar nesse assunto para não interromper o status quo da nossa vida, digamos assim, né, para a gente não se desarranjar demais. E aí, o que essa falta de diálogo provoca é insegurança, falta de informação, né? E às vezes, quando a gente vai precisar acessar essas informações, é no período de muita dor, de muito sofrimento, e que aí a gente vai fazer tudo atravessado ou vai confiar em alguém que vai fazer pela gente, né? A gente tem muitos profissionais que vão atuar nesse momento. Como em toda profissão, vai ter profissional bom, vai ter profissional ruim, vai ter profissional que tem o interesse que às vezes é meio esquisito, né? Como em toda profissão. Então, assim, a gente precisa começar a ter essas conversas, né? Enquanto coletividade. Então, o grupo também é uma forma da gente ampliar isso. E aí a gente entra nessa questão do tabu, que é assim, eu não vou discutir a minha morte, mas eu vou discutir a morte do outro. Né? Então, eu acesso a morte através desse prisma, que eu tenho muita curiosidade sobre o morrer, eu estou ligada no programa policial, porque ele está me contando o quão violenta a cidade está, né? Eu vejo lá o TikTok do coveiro, que está mostrando o dia dele cavando a cova lá, porque é uma forma que eu tenho de acessar e de, né, matar essa curiosidade, sem que isso se aproxime de mim. Eu vejo por intermédio de uma tela, eu vejo pela literatura, por alguma, né, forma de arte, mas eu estou distante, eu estou com um distanciamento que é seguro. Isso não vai me afetar. Eu chego perto o suficiente para não me queimar com tudo isso. Então, dentro dessa proposta, a gente traz um dos autores que vão nortear, né, nosso primeiro ciclo aí do grupo de estudos também, além do Weber, que é o Bataille. E ele traz essa dança, né, que a gente tem em relação ao terror, né, e à atração. Então, ele traz esse conceito do interdito, né, de que se a gente pensa na morte como tabu, a gente vai lá e tenta, da mesma forma que a pornografia foi um tabu no passado, né, ainda é um pouco hoje, mas já foi muito mais, né, tem essa questão de como que eu vou me aproximar disso, né? Como que eu vou chegar perto dessa coisa que ninguém está falando, que está todo mundo negando, ninguém quer tocar nesse assunto? Como que eu vou chegar lá para matar minha curiosidade? Né? Então, assim, a gente está sempre nessa dança entre o terror e a fascinação, a atração.
E aí, quando a gente transgride, né, a gente acessa, mas aí, que acesso que a gente tem? É o acesso pornográfico. Então, a gente traz também esse artigo do Jeffrey Gore, que chama Pornografia da Morte. Ele é um artigo antigo, né, foi publicado ali por volta dos anos 50, mas ele permanece muito atual no sentido de que o novo conteúdo pornográfico da sociedade é a morte. O que isso significa? Depois da era vitoriana, durante a era vitoriana, a gente tinha um grande tabu, que era o tabu do sexo. Né? Então a gente não costumava acessar o sexo naquela época, né? Era tudo um grande tabu, mostrar o tornozelo, meu Deus do céu, né? Não pode. Então, assim, como que as pessoas acessam algo que culturalmente é negado? Né? Através da transgressão do tabu. Então, no caso do sexo, a pornografia se torna essa forma de acessar o sexo. Mas a pornografia é um recorte que não consegue contemplar a complexidade do sexo. Ela é uma redução e uma distorção do sexo. Ela é uma parte do sexo. Né? Então, assim, existe o sexo que vem com amor, existe o sexo que é um papai e mamãe, né? Então, assim, não é só aquela coisa suja, né? E aí, quando a gente pensa na pornografia, a gente pensa na sujeira, né? Que é tipo assim, é aquela coisa assim que a gente não pode, mas tá ali, né? Querendo saber o que é. Então, essa teoria do Gore, ela vem fazendo esse paralelo e nos dizendo que atualmente o conteúdo pornográfico da sociedade não é mais o sexo. Existe uma pornografia que é a pornografia da morte. E como que essa pornografia se caracteriza? Que a gente faz práticas individuais, por exemplo, eu estou aqui no meu celular vendo vídeo de limpeza de cena do crime, que seria a mesma coisa que um vitoriano lendo algum tipo de cartilha com ilustrações sensuais, né? Tem essa questão do incômodo, de que socialmente não se fala sobre, mas a gente tenta acessar a nível individual, né? Então, eu tô ali no meu cantinho, ninguém sabe que eu tenho essa curiosidade, né? Porque se eu falar, as pessoas vão me achar esquisito, vão me achar meio depravado, né? Vão me achar estranho. Então, eu fico incomodado com isso de não poder falar abertamente sobre isso. Eu sinto vergonha, mas eu estou lá tentando mitigar, né, essa curiosidade. Então, tem essa coisa de ser vivida em segredo. E quando a gente para pensar, né, que a própria questão de rituais, de velório, de funeral, que tem sido vivido cada vez com menos quantidade de pessoas, o próprio luto também está se tornando pornográfico. Né? Como a Giovana bem comentou, esse mal-estar que a gente sente quando a gente vê uma pessoa, né, descaralhada, gritando muito no velório, né? Tem alguns cemitérios, né? Cemitérios verticais, esses cemitérios jardim particulares, que tem toda uma estrutura de silêncio, né? Que a gente não pode manifestar muito o nosso pesar de uma forma muito ruidosa, porque as pessoas começam a ficar incomodadas. Então, o próprio luto está se tornando pornográfico também. Né? Então, é a partir disso aí também que a gente começa a fazer esse paralelo, né? Que o Bataille segue também e expande isso nesse livro e em outros escritos que ele traz também, que é fazendo essa divisão entre o mundo do profano, né, e o mundo do sagrado. Então, assim, a gente está ali no mundo do sagrado, mas a gente vai e transgride, a gente quer acessar o profano de alguma forma. E a morte é o profano supremo, né? E ele vai trazer também, a gente vai explorar essas leituras do Bataille dentro do grupo, porque ele consegue puxar a questão dessa pornografia e dessa transgressão para o universo do trabalho, né? Ele vai dizer que o trabalho, ele nos organiza enquanto indivíduos e enquanto sociedades, né? E ele é a organização suprema, e a morte e a violência são a desorganização e o desarranjo, né? Então a gente está sempre transitando entre esses mundos aí do que funciona, do que tem estrutura, do que a gente consegue planejar e se identificar, mas ao mesmo tempo tem esse mundo fora disso, que é esse mundo profano da violência, do sexo, da morte, da doença, do envelhecimento, que também faz parte, mas a gente bota lá no cantinho, né? E
e vai tentando acessar do jeito que dá, né? Ou negando completamente também, porque não é todo mundo que vai ter nesse ímpeto de transgredir e tentar acessar. A gente pode também se retirar, se recolher disso e só fazer parte quando a gente é convocado, né? Vou morrer, alguém morreu, então vou lá e participo. Você quer falar alguma coisa, Giovana? Sim, eu queria complementar também. Um outro jeito interessante da gente pensar nessa distinção que o Bataille faz sobre o profano e o sagrado é pensar também num termo de razão e natureza. Ajuda também a entender isso daí. Porque, segundo Bataille, a gente está numa natureza violenta e sempre, assim, numa determinação muito grande da gente tentar se diferenciar enquanto seres humanos, dessa natureza violenta, do tipo, olha, eu tenho o meu mundinho aqui, o meu trabalho, minha organização de mundo, a minha razão, e aí, voltando naquela questão do absurdo da morte de Weber, do nada você morre, cara, e foda-se, sabe? Eu não tô nem aí do que vai acontecer, sabe? Então, boa parte desse interdito, dessa transgressão, dessas questões que tem em relação à morte, é porque exatamente esses impulsos de morte, de violência, de sexo, expõem o quão frágil essa organização de mundo é. Expõe, assim, essas brechas que o sagrado, que a razão dá. E aí tem outras questões que ele fala sobre esses momentos de transgressão. A transgressão é perigosa, porque você pensa nesse sagrado, você pensa nessa razão como algo que você está segurando muito firme, muito firme. Aí chega esse momento de transgressão, você solta. Como é que você pega de volta? Como é que você volta para aquela organização que estava antes? Então, ter esse contato com a morte, esse contato com o sexo, com formas de violência, é perigoso, é um momento delicado, é muita coisa. Oi, Rafael. Então, isso que você falou, eu achei super interessante. Me lembrou de uma coisa que eu li no livro do Becker, da Negação da Morte, certamente vocês conhecem também. E ele trabalha Sim. com esse conceito ele fala linguagem da psicanálise, da analidade, lá tudo mais, que se ideia da morte, tipo, que está associada com o que é natural, e você, como ser humano, quer se distanciar ao máximo possível disso. Tipo, não, eu não sou parte da natureza, eu estou acima disso. Então, assim, eu nunca tinha pensado do Bataille dessa forma, achei interessante a leitura que vocês fizeram. Enfim, mas é basicamente isso. Obrigada. O Becker, assim, a gente também usou ele muito para pesquisa de black metal, né, Ana? Está Sim. super presente ali, nessa ideia de transgressão mesmo. Porque esse que é o negócio. Isso que entra muito na teoria do Bataille, do interdito e tudo mais. O interdito só é interdito porque ele tem essas duplas fases. É o terror e é o fascínio. Se você não tivesse fascínio pela morte, por nada disso, não tinha por que interditar, não tinha por que ser um elemento organizador de mundo, né? Então, entra super nessas partes dessa linguagem psicanalítica também. Tem muita coisa para a gente conversar. Uhum. Inclusive, é uma ótima sugestão, né? Para em algum momento do grupo a gente ler o Becker. Eu acho que ele é super atual ainda. Então, assim, seguindo nessa questão dos problemas da morte, eu coloquei esse número aí, que é 90. O que esse número representa? Que quando uma pessoa morre, foi feita uma pesquisa sobre isso aqui no Brasil, né, uns anos atrás, 2018, mais ou menos, e que depois que uma pessoa morre, os parentes, né, os sobreviventes, têm que tomar de 70 a 90 decisões para lidar com essa morte. Então, decidi colocar aqui no slide algumas dessas decisões que precisam ser tomadas, né? Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso. O que escrever na lápide? Vai fazer tanatopraxia? A família já possui o jazigo ou precisa comprar? O falecido era doador de órgãos? Quem que se encarrega e paga o processo de exumação em caso de necessidade? Quem vai pagar? Que flores vou usar? Que roupa colocar? A pessoa tinha plano funerário? Qual que era o plano? Qual que era o número de telefone? Qual que é a forma de pagamento? É parcelada? É à vista? Qual que vai ser o tipo do caixão? Ele vai ter um ornamento? Ele vai ter flor? Vai ter uma foto? Que foto? Né? Como que a gente vai avisar os familiares? Quem que vai dar a notícia? Quem que vai no cartório? Quem que vai assinar o atestado? A gente vai cremar ou a gente vai enterrar? Que horas que vai ser? Né? Vai ter missa? Vai ser um pastor? Vai ser nada? O que fazer com as roupas da pessoa? Onde estão os documentos? Né? E não tem nem metade das perguntas, né, que a gente tem que responder aqui. Então, se imaginem tendo que responder isso, depois do maior choque, que é o de saber que uma pessoa que é do seu convívio acabou de falecer. Né? O nosso cognitivo já está tão afetado, tentando processar a informação da morte, e aí a gente precisa chegar ao ponto
de ter que tomar esse monte de decisão sem ter, muitas das vezes, condições cognitivas de decidir, né? Então, eu gosto bastante de trazer esse número, assim, para a gente perceber em que níveis que isso nos impacta também, né? A Juliana falou, eu sou psicóloga hospitalar e após comunicação de óbito, escuto muito desses questionamentos. Sim, eu acredito que você pode até compartilhar com a gente, Juliana, que na maioria das vezes essas pessoas nunca pararam para pensar sobre isso, nunca tiveram nenhum tipo de conversa, né? As pessoas não costumam ter essa conversa. Hoje eu trabalho na enfermaria de geriatria, mas eu já trabalhei durante muitos anos na unidade de terapia intensiva também. Então, quando eu acompanho a comunicação de más notícias e já vem levantada essa possibilidade de que vai evoluir para um óbito, seja na enfermaria ou no CTI, depois que eu vejo que a família, assim, como que eu vou dizer? As emoções deram uma acomodada no sentido de, ok, passou aquele momento agudo da notícia difícil, o paciente ainda está ali vivo, eu costumo adentrar esses assuntos e perguntar, olha, normalmente na sua família, quem fica responsável pelos trâmites? Depois que eu já tive certeza que a família compreendeu que a morte é uma possibilidade real para as próximas horas ou dias. Uhum. E aí eu sempre falo, olha, vocês têm plano funerário? Porque atualmente eu estou em Belo Horizonte, eu estou na capital, e eu vejo eu vindo do interior, e quando a gente nasce, já estamos no plano funerário da família. Aqui na capital isso não é tão comum. Uhum. Eu lembro a primeira vez que eu tive um contato disso no hospital, eu era estagiária e teve um óbito e o familiar me perguntou, o que eu faço agora? E assim, na inocência, minha primeira semana de estágio, eu falei, você contacta a sua funerária de preferência. E ele começou a rir, falou assim, quem que tem uma funerária de preferência? E aí eu toquei, eu falei, olha, no interior a gente tem, porque normalmente cidade pequena do interior tem no máximo 2 ou 3, e aí você tem aquela que é de preferência da família. Exato. Tá? Que já enterrou gerações da sua família. Cartão fidelidade da funerária carimbada. Na minha família, os atuais responsáveis por fazer todos os trâmites da tanopraxia, de tudo que tem que fazer, eu conheci eles criança. Uhum. Porque quando eu era criança e os pais deles cuidavam dos velórios da minha família, eles estavam lá junto com a gente brincando. Hoje eles são os responsáveis. Aí eu fui perceber que, poxa, isso não é tão comum aqui na capital. Então eu procuro ter com essa família, você tem, seu familiar tem plano funerário? Ah, não sei se tem, não sei o que eu falar. Então a gente perguntar se tem para alguém mais próximo, às vezes um irmão, um tio, alguém que pode ter essa informação. É uma informação importante para você ter. Quando a família fala, não tem, será que eu tenho que correr atrás disso? Eu falo, tem. Corre atrás disso agora, enquanto você está relativamente calmo, porque quando a morte ocorrer, vocês não vão ter cognitivo para pensar nisso, para se preocupar nisso, e muitas das vezes vocês vão acabar comprando numa emergência um plano funerário muito mais caro, não só pela urgência do momento, como pelo fato de você estar emocionalmente suscetível a cair em golpes. Sim. E quando o óbito ocorre, eu falo, olha, agora eu vou te acompanhar, o corpo vai ser preparado, depois que a gente der um tempo para despedida, o corpo vai ser preparado, eu vou descer com você lá no apoio à família, porque nunca chama que é funerário necrotério, chama apoio à família. Eu não sei qual que é a convivência de vocês no hospital, mas eles sempre ficam no subsolo do hospital. Quando não é no medículo, assim, né? Lá na minha cidade era no medículo do hospital, não era nem dentro. Eu trabalhava num hospital de trauma, ele ficava no subsolo. O hospital que eu estou atualmente, ele fica na garagem, tá pertinho da saída da garagem, assim, lá no fundo. Que mais longe possível. Mais longe possível. Então, você dá uma longa caminhada com o familiar para chegar lá, praticamente chegando com eles para fora do hospital. E eu falo, olha, hoje quem está lá é uma empresa funerária que representa, que ela aluga esse espaço, mas eu já preparo a família. Você não é obrigado a contratar o plano deles, mas eles vão te oferecer. Se você não se sentir apto, tem alguém que eu possa ligar, quem que eu tenho para chamar? Mas sempre surgem essas perguntas, quem que vai pagar? Eu tenho que trazer roupa agora? Ele vai usar que roupa? O que eu vou fazer depois? Como é que eu vou pagar? Eu tenho que avisar quem? Então, muito do meu trabalho, às vezes, é sentar com a pessoa, quem que você quer avisar?
Quem que são as pessoas mais próximas? Vamos ligar um por um? Vamos ver quem tem condição de vir te ajudar? Quem tem que dividir? Mas eu estou vendo você ler essas perguntas aqui, eu falei, gente, eu escuto isso o tempo todo. Eu quero cremação, o que eu tenho que fazer? Você tem que ter a assinatura de 2 médicos. Foi trauma, tem que ir para o IML. Aí é outra questão que a gente tem que discutir. Eu não sabia que era um tabu para as pessoas ter que ir para o IML. Eu fui descobrir isso depois. Porque na minha cabeça eu achava que todo mundo ia para o IML. Antes, quando eu comecei, né, na carreira. Hoje eu sei que não, e é um grande tabu. Vai para o IML por quê? O que vai fazer lá? Nossa, vai danificar o corpo? Vai ter que abrir? Vai ter que cortar? Você tem que explicar para a pessoa. Vai. E o porquê vai? Mas, enfim, era só para compartilhar que realmente esse monte de pergunta aparece ali no momento agudo da morte ou da proximidade dela. Sim, sim. E isso ainda partindo da tua experiência, né, Ju, de uma profissional que acompanha uma morte que às vezes leva um tempo para acontecer, né? Se a gente for pensar em mortes repentinas, aí pior ainda, né? Porque não tem a questão do luto antecipatório, não tem uma mínima preparação, né? A gente sempre acha que a gente vai morrer velhinho na cama, cercado dos netos. E às vezes a gente morre amanhã e quem está do nosso... Morre hoje, eu posso cair dura aqui nessa aula, né? O pobre do Matheus, coitado. O que ele vai fazer? Sabe? Mas idade não é tudo não, tá? Porque eu tenho pacientes na geriatria, eu já tive 2 pacientes de 100 anos. E assim, é muito mais uma questão do vínculo e do quanto aquela família é estruturada, porque eu já tive paciente de 100 anos de morrer, que a família fez mais escândalo do que um jovem que entrou ali por uma cirurgia simples e acabou tendo uma complicação da anestesia e faleceu aos 30 anos. É claro que essa questão do luto antecipatório faz muita diferença, do preparo, mas tem toda uma estrutura emocional de uma vivência da família. Atualmente eu tenho 2 pacientes, uma de 100 anos que vai entrar numa cirurgia grande de intestino amanhã e uma de 104. E tipo assim, existem membros da família que estão tranquilos e tem membros que tá tipo, parece que tá morrendo alguém de 4 anos, não alguém de 104 anos. Entendi. Sim. Mas assim, são coisas bem interessantes para ver. E só faltando uma coisa também, desculpa, Ana. Imagina. Na imagem aqui das 90 perguntas, reparem quantas delas dizem respeito à burocracia e a dinheiro diretamente. É exatamente assim, voltando ali na conversa que a gente estava tendo, do dispêndio que é das pessoas, sim, você já está num momento complicado, o que a Juliana falou, de estar suscetível a golpes, é uma realidade, sabe? E, além disso ainda, as pessoas se endividar enterrando uma pessoa que ela ama, sabe? Isso daí é terrível. Sim. E a gente vai entrar bastante nessa questão do dinheiro também, né? Tanto aqui é o direcionamento da aula, mas também do próprio grupo, né? Dessa questão da morte sendo um negócio lucrativo, inclusive, né? Então, para resumir essa questão da problemática da morte ali, desse nosso segundo momento, tratamento da morte na modernidade, né? Pegando aí pós-modernidade também, é um tratamento de ocultação, né? A gente vai ver o desenho animado, o personagem morre, depois ele volta, ou ele nunca morre, né? A gente tem uma cultura de juventude, né? De ojeriza ao envelhecimento, e a gente age como se a morte não existisse, o que não significa que ela seja um tabu, né? Mas significa que ela é negada porque ela causa incômodo, né? A gente traz essa transferência da morte para o ambiente hospitalar, como a Ju bem contribuiu, né? Que acaba sendo invisibilizado, e aí o melhor exemplo que a gente pode dar é o exemplo da própria Covid, no qual, né, às vezes a gente deixava as pessoas doentes no hospital e não via nunca mais, porque não era possível que a gente fizesse parte ali, né, visitasse e ficasse junto com a pessoa ali no internamento. Então, tem também muitas discussões aí de bioética, né, e da própria questão de obstinação terapêutica diante dos profissionais da saúde, que também é algo muito importante. E tem essa questão da supressão do luto, né, que a gente tem uma pressão que é muito também mediada pelo capitalismo, no sentido de superar a perda para retomar a vida normal, mas porque a vida normal é produzir, é voltar para o trabalho, né? É voltar para as atividades regulares ali. Então, a gente vive hoje um processo que o Byung-Chul Han, o filósofo, vai cunhar de positivismo, né? De positividade,
E nessa positividade eu posso tudo, tudo me é possível, tudo me é acessível, tem essa questão da meritocracia. Então, se eu posso tudo, eu não posso morrer, porque eu tenho que viver tudo que a vida vai, né, me oferecer. Então, a morte e o luto entram como assim, você não pode tudo, sabe? Ele entra como essa barreira que nos impede de viver esse sonho capitalista do poder tudo. Então, esses 3 grandes tratamentos são coisas que intermediam a nossa relação com a morte hoje. E a partir daí a gente, né, traz esse pensamento para entender a morte como um negócio. Aí a gente vai fazer esse recorte que é bem ocidental, bem atual, vamos falar de América, né, de Brasil também, que é de que a morte virou um negócio, né? Então, assim, a gente sempre teve uma relação com a morte que era intermediada por dinheiro, desde que o dinheiro existe. Então, se a gente for pensar nos egípcios, quando eles iam mumificar os faraós, mumificava o faraó porque o faraó era importante de dinheiro. Com o passar do tempo, começaram a mumificar pessoas que tinham acesso a pagar a mumificação. Então, assim, o tratamento da morte sempre teve relação com o dinheiro. Mas a gente vive uma transposição de uma lógica comercial que faz com que a gente deixe de vivenciar a morte para vivenciar o problema da morte. E esse problema precisa ser resolvido através do consumo de produtos e serviços. Então, grande parte do que a gente vê de críticas da filosofia, da sociologia, vem desse lugar de que não vivenciamos mais a morte enquanto acontecimento existencial, vivenciamos a morte, ou o próprio problema psicológico, né, psíquico, emocional. A gente vivencia a morte como uma série de problemas que precisam ser resolvidos pelo intermédio do dinheiro. Então, a gente deixa de ritualizar, esses rituais vão cada vez mais se enfraquecendo e até desaparecendo, que vocês podem pensar na pandemia novamente como um grande exemplo, quando os rituais foram suprimidos, né, por conta das questões sanitárias, então a gente não podia mais velar os corpos, mas quando voltou, primeiro que antes da pandemia já estava sendo muito mais rápido do que era, né, os velórios estavam com menor duração, existem pesquisas que vão trazer uma diminuição do tempo de duração de velórios aqui no Brasil. A pandemia intensificou isso, e quem achava que ia voltar a ser 24 horas, 48 horas, né, se enganou redondamente, porque tem sido cada vez mais breve, né? Principalmente se a gente for pensar em atravessamentos como a CLT, né, a lei do trabalho e do trabalhador, que dá poucos dias para a gente sofrer o luto pela morte dos nossos entes queridos, e ainda tem uma lista desses entes queridos, né, se for alguém ali que não está nessa lista de pai, mãe, filho, irmão, marido, mulher, né? Esquece. Se for seu melhor amigo de infância, se for uma madrinha, um padrinho, você não vai ter esses 2 dias ali para, né, tomar todas essas decisões que a gente viu aqui, pagar todas essas contas, chorar tudo que você tem que chorar, e você vai ter que voltar para produzir. E então, ainda tem um nome maravilhoso de licença nojo. Licença nojo. Licença nojo. Então, assim, a gente deixa de ter ritual para ter serviço, né? A gente para de ritualizar para consumir, né? E essa lógica de serviço funerário, ela não privilegia o enlutado e não privilegia o morto, ela privilegia o mercado de consumo e as empresas e prestadores de serviço que vão atuar ali nesse momento, né? Então, existem estratégias mercantis que são utilizadas há décadas, inclusive, né, para desmistificar esse produto que é a morte, né, o produto caixão, o produto necromaquiagem, o produto coroa de flor, para fazer com que a gente acesse a ideia da morte de uma forma em que isso pareça menos pesado, talvez, né? Então, quais que são as estratégias? O humor,
né? Eu lembro que uns anos atrás tinha uma página no Facebook de um cemitério que fazia meme, e todo meme que eles faziam viralizava, assim. A tendência que tivesse aparecendo, vamos supor, no TikTok com a dancinha, eles iriam fazer, né? Mas isso já tem uns anos. Então, assim, o meme da semana, eles iriam adaptar para a temática da morte do cemitério, e a página cresceu, tinha milhões de seguidores, porque eles usavam essa estratégia do humor. Daí eles vão usar ligação com tecnologia, com o luxo, com a técnica, com o profissionalismo, com a medicalização e a própria psicologização, com a novidade e até mesmo com as tendências da moda. E aí a gente trouxe um exemplo para vocês, que quando surgiu o filme da Barbie, né, teve uma empresa funerária no interior de São Paulo que fez uma urna, um caixãozinho da Barbie, porque a Barbie virou um hype, não sei se vocês vão lembrar, né? Foi acho que 2021 isso, 2022. Todo mundo falava da Barbie, tinha as filas do cinema para assistir a Barbie, aí, né, voltou esse hype, a funerária foi lá e fez o quê? Criou o caixão cor-de-rosa com o símbolo da Barbie. E aí virou notícia, óbvio que virou notícia, né? A imprensa foi lá entrevistar, né? Então, o cara, o dono da funerária, até fala assim, de você ser lembrado pelo que você gosta. Não, tava surfando no hype, né? Então, esses elementos que circundam a morte, eles vão sendo transformados em produtos, e esses produtos, eles seguem tendências de mercado e são propagandeados, digamos assim, né? Eles são oferecidos também a partir dessas tendências de mercado. Pode falar, Ana. E, gente, eu queria trazer, na verdade, assim, de acordo com o que vocês estão falando, né, só uma experiência que eu tive esse ano, que quando esse ano uma das minhas avós faleceu e a gente já tinha a nossa funerária de confiança, né, como já foi falado aqui, e a gente foi conversar para poder organizar tudo que precisava e responder aquelas 90 perguntas que foi colocado também. E eu lembro exatamente que eu virei pro cara e falei assim, mano, para de ser louco. Ele virou para minha mãe, para o meu pai e falou assim, esse aqui é o caixão que está no pacote de vocês. Só que se você quiser enterrar ela com dignidade, e assim, falou literalmente com dignidade, falou assim, outras palavras como, tipo assim, esse caixão é simples, esse caixão não dá nem para botar uma Bíblia em cima, entendeu? Vamos pegar esse aqui que dá para botar uma Bíblia, que dá para botar a cruz, que dá para botar não sei o que lá, é só 2.500 a mais. E assim, é um caixão, cara, entendeu? E eu lembro que a reação dos meus pais foi assim, eles estavam muito abalados, então foi complicado para eles lá com isso, mas eu lembro de eu reagindo no dia e falando assim, meu filho, ela já morreu, infelizmente, mas é tudo um caixão só, e daqui a pouco vocês vão lá e vão tirar mesmo. Eu ainda falei assim, porque na minha cidade tem uma polêmica de que eles estão indo lá e pegando os caixão quanto antes, assim, depois que enterra, entendeu? Para usar de novo. Nossa. Mas aí a gente entra nisso num outro momento. Caraca! Na minha cidade, Porto Velho, eu não sei se isso é muito comum, mas foi uma coisa que eu coloquei no meu livro. A gente tem um termo para isso, né? Para esses profissionais, que é chamados de papa defunto. Né, que eram esses profissionais de funerária que ficavam ali em porta de hospital, como a Juliana falou, né, tanto que na minha cidade tiveram que fazer uma lei para impedir que esses profissionais ficassem na porta do hospital, né, porque era assim, era praticamente urubus, né, às vezes as pessoas nem entravam no hospital direito e já estavam recebendo ligação de agente funerário para oferecer serviço. Então, popularmente, começamos a chamar esse tipo de profissional de papa defunto, né, devido a essa ganância também, e falta de timing, né, não é nem falta de respeito também, mas também tem essa coisa do timing, né, de, tipo, em que momento que você chega, né, nessa, enfim, né, se aproxima para oferecer isso. A Ana falou que a funerária da avó fica na frente do hospital, sim. Aqui em Curitiba, no cemitério municipal, é cercado de funerária também, assim, né? É uma localização bem pensada. É interessante que você vai localizando, assim, geograficamente, você vai localizar onde que o cemitério está, porque você vai achar perto funerária, marmoraria, floricultura. É essa sequência que vai te levar até o cemitério. Mas, Ana, o que você estava comentando, assim, da questão toda da sua avó, é terrível, cara, porque, assim,
é uma prática extremamente abusiva. Isso que você está comentando, outra Ana. 2 anos ao mesmo tempo é complicado. A gente Mas aí, essa questão dessa regulação de Porto Velho, o que acontece? A competência de legislar sobre cemitério e questões afins é municipal. Então, varia muito, assim, de cemitério para cemitério e tudo mais. Eu não sei como fica na situação dos papas defunto. E aí, é até interessante de ver mais, porque é outra questão para a gente levar para o grupo, tipo, que tipo de regulação que esse mercado tem? Porque a prática abusiva em cima de prática abusiva. É do tipo, olha, se você realmente ama o seu ente querido, então você vai pagar o melhor caixão, né? Que eu vou buscar daqui a um tempo, assim que eu puder. Mas assim, você vai pagar o melhor caixão. Então tem muita coisa para a gente conversar sobre isso, porque é terrível. Tem um conhecimento aí que eles têm de psicologia do dinheiro também, que pega muito, né? Que é assim, como que você não vai enterrar com dignidade a sua avó? Daí a gente pega assim, que tipo de neto é você? Que tipo de filho é você? Que não vai dar o melhor, né? Que não vai dar o melhor produto, o melhor serviço, o melhor tratamento na despedida. É a sua última oportunidade de ser bom, né? Para essa pessoa. Então, assim, pega nessa questão que é extremamente emocional no momento de vulnerabilidade, né? E muitas das vezes as pessoas não vão adiante fazendo denúncia, né? Buscando seus direitos, porque, assim, tá traumatizado, né? Só quero que isso acabe, só quero nunca mais ter que pisar nesse lugar de novo. Então, não vou atrás. Né? E isso acaba fazendo com que outras pessoas sejam também lesadas, como a Ana foi, né? Tipo, esse tipo de prática abusiva. Então, a gente vai entrando nos terrenos, assim, que puta merda, né? E aí, um outro autor que a gente vai trazer é o Han. Vou dar uma acelerada aqui para a gente poder falar também da proposta do grupo e não tomar muito tempo de vocês, né? Mas o Han vai trazer essa questão de que o capitalismo está baseado na negação da morte. Esse é um livro que a gente vai pegar alguns capítulos para ler no grupo também, que é isso que a gente está falando, né? A gente está vivendo nesse período de ter que se otimizar o tempo inteiro, produzir o tempo inteiro e acumular capital, porque acumular capital, quando a gente tem dinheiro, a gente morre menos, a gente tem acesso a mais saúde, a gente tem acesso, né, a correr menos riscos, né? Então, assim, tem toda essa equivalência entre ter capital é igual a morrer menos, né? Então, esse é um outro autor que a gente vai falar também nesse primeiro ciclo. Mas, voltando a problematizar nessa questão da morte como um negócio, né? A morte é um mercado bilionário no Brasil e no mundo, né? Existem feiras, inclusive eu estou recebendo e-mail de uma feira que acontece aqui no Brasil, ela é popularmente chamada como Bienal da Morte, porque ela acontece a cada 2 anos, né? E é uma feira onde expositores do ramo funerário, né, fábricas de caixão, funerárias, floriculturas, empresas de tanatopraxia, eles se reúnem e vão expor essas feiras aí de móveis que acontecem, né, de roupa. Então, eles vão lá, se reúnem, essas feiras geralmente são abertas para o público conhecer os produtos e serviços, mas é muito assim um negócio de troca, de networking, de saber o que o vizinho está fazendo ali, né, dentro do serviço, para ver o que eu posso oferecer, se eu estou cobrando caro, se estou cobrando barato. E dentro dessas feiras, uma coisa muito interessante que acontece é de ciclo de palestras. Na última feira que teve 2 anos atrás, eu tive acesso, né, era público no site, qual que seria a lista dos palestrantes nos 3 ou 4 dias de feira que ia ter, e eram cerca de 20 palestras, e todas elas eram em relação a como otimizar a venda, né, pacotes, história assim, como que era o vendedor de pipas, caçador de pipas, sei lá, enfim, pegavam cases de pessoas empreendedoras de sucesso, aquelas palestras de motivação mesmo para time de vendas, e apenas uma dos 20 e poucos palestrantes que tinha era um pobre coitado de um psicólogo falando sobre como acolher as pessoas enlutadas, como oferecer um acolhimento que de fato fizesse alguma diferença ali naquele momento. Então, assim, são feiras de negócios, tá? Então, eles oferecem produtos e serviços, e uma coisa que está acontecendo a nível nacional, que também nos impacta muito, embora a gente não pare muito para pensar nisso, é que existem conglomerados de empresas funerárias que estão fazendo o quê?
comprando as empresas menores, principalmente em cidades do interior, né? Então, existem grupos, eles vão formando grupos com empresas grandes. Essas empresas grandes vão puxando as empresas menores, as funerárias de bairro, né? Como a Juliana falou ali, a funerária da sua preferência, que vem de gerações e gerações, elas estão sendo oferecidas, né, oportunidade, dinheiro, para, né, fazerem parte desses grupos. E aí, a partir desse leque de empresas, né, elas vão ganhando monopólio em cima das cidades, né? Mas o que está acontecendo é que não é só nas cidades, né? Está ampliando, então, assim, existem grupos. Minas Gerais é um dos lugares que mais tem esse tipo de conglomerado, né? De grupos de funerárias. Então, assim, às vezes você está indo numa funerária que tem uma plaquinha lá, funerária da faz parte do conglomerado das funerárias que vai ditar o preço desses produtos e serviços que a gente vai ser oferecidos nesse momento, né? E aí, uma coisa que vai impactar também, eu vou voltar nesse daqui a pouquinho, é que quando, deixa eu ver onde é que eu acho isso aqui. Quando isso acontece, a gente tem um nivelamento de preço, né? Então, deixa de ter concorrência, porque está todo mundo fazendo parte do mesmo grupo, e aí tem um nivelamento de preço. Então, como os preços estão ficando cada vez mais altos, porque eles que estão ditando quanto que vai custar, né? A ideia de ter plano funerário parece mais atraente, né? Então, você começa a pagar parcelado antes da morte acontecer para acessar esse produto quando a morte acontecer, e aí você não se preocupa com isso, né? Se você for parar para pensar que o valor de planos funerários, né, por volta de R$39 até R$50, a depender, é exatamente o valor, se você for fazer a continha, né, do custo de um funeral e de um velório, de todos os acessórios e tudo mais, é basicamente o custo de pagar por 10 anos, né, parceladinho, o custo de uma morte, digamos assim. Então, assim, a indústria funerária lucra com a morte antes mesmo da morte acontecer, né? Então, assim, antes o modelo de negócios era um modelo de negócios sob demanda, né? Então, a morte acontece, eu vou lá, ofereço produto e serviço e faço e recebo por isso. Agora, não, eles já lucram antes da morte e é um negócio que talvez seja a prova de falhas e a prova de falência, porque a pessoa sempre vai precisar acessar esse produto e esse serviço, né? Não tem como ela desistir de acessar, em algum momento vai precisar. Então, vamos lucrar antes, vamos oferecer os planos funerários a suaves prestações, né? E aí a gente já tem esse dinheiro antes mesmo de precisar oferecer o produto e o serviço, né? Então, é esse o modelo de negócio que está atuando aqui no Brasil atualmente. Então, tem algumas pesquisas que dizem, né, a média de valor que a gente precisa despender para poder lidar com isso, e um trabalhador, né, de salário mínimo precisa trabalhar cerca de 70 dias para pagar os custos de um enterro. Em São Paulo, por exemplo, a coisa ficou muito pior, porque foi privatizado. Os cemitérios, né, o serviço funerário foi privatizado, e depois da privatização que aconteceu em 2023, os serviços foram reajustados em 400%. Então, se uma família precisava pagar cerca de R$300 antes, quando era a prefeitura que tinha, né, a concessão, quando a prefeitura que tinha, né, os direitos e deveres ali da administração, quando passou para a concessão, foi tendo ajuste em cima de ajuste, e agora as pessoas precisam pagar, em média, R$1.500, que é basicamente um salário mínimo, né? Existem ainda, funerais sociais, existem ainda dentro de assistência social uma forma de você conseguir enterrar de graça ou pagando um valor simbólico, mas esse tipo de serviço não tem direito a funeral. Então, você enterra, mas não vela. Você enterra, mas não se despede. E isso também tem seus impactos para a gente, né? Então, eu trouxe vários exemplos aqui, mas ia acabar estendendo muito a aula, né? Se vocês pesquisarem sobre essa questão
da morte como negócio, né, vai ter bastante matéria falando sobre isso, falando sobre o faturamento dessas empresas e falando sobre o quanto tem sido cada vez mais oneroso para o cidadão que ganha um salário mínimo enterrar os seus mortos. E aí o plano funerário entra como uma proposta muito atraente, né? Que é não vou dar trabalho para ninguém, então eu vou contratar meu próprio plano funerário aqui, pagar minha morte em 300 prestações, né? E deixar de comer ali o meu McDonald's uma vez por mês para poder pagar meu próprio funeral e não dar trabalho, né? Exatamente. E é um modelo, assim, que ele lucra muito também com o aumento da expectativa de vida, né? Porque, assim, você vai ficar pagando aquela morte por muito, muito tempo e resolve também o problema das pessoas morrerem mais tarde e demorar mais para ganhar o dinheiro. Então, exatamente. Assim, amiga, a boa notícia é que se tudo der certo depois desse grupo, você não recebe mais e-mail dessas feiras, entendeu? Então acho que são essas questões. Mas é isso, eu acho que muitas vezes, quando a gente está falando de morte, tem os problemas do capitalismo assim, mais imediatos que a gente nota que eventualmente todo mundo aqui vai passar por eles. Precisar enterrar alguma pessoa e ter práticas abusivas e ter N questões em relação a isso. Mas essa parte dos conglomerados e do que está por trás disso, eu sinto que é pouco discutido ainda, especialmente no Brasil, é muita coisa. Então, também é um ponto interessante de se observar. Uhum. E aí, depois de todo esse dump de informações, a gente gostaria de apresentar a proposta do grupo para vocês, né? Essas foram as inquietações que eu e Giovana compartilhamos aí já tem algum tempo e percebemos que a gente precisava encontrar uma forma de debater, né? Daí já de não ser uma coisa tão vertical, digamos assim, porque daí cada membro vai ter uma experiência de vida ou profissional ou de pesquisa, né, de estudo para poder agregar, né, e porque também a gente não consegue encerrar esse assunto juntas, né, é muita coisa para a gente poder olhar, tem muitos assuntos possíveis, muitos recortes que a gente pode fazer, então a proposta desse grupo é que ele seja um grupo perpétuo, digamos assim, mas a gente vai atuando, né, até passar aqui. Cadê? A piada com o jazigo perpétuo vem pronta, sabe? Sim. Então, assim, a proposta é que a gente vai trabalhando com ciclos, né? A nossa conclusão aqui foi trabalhar com ciclos de 3 meses. Então, assim, vai ser um grupo que vai ser aberto de 3 em 3 meses, né? Para que a gente possa ter um começo, meio e fim numa temática e aí passar para uma outra temática. Então, nesse primeiro ciclo, nós escolhemos 3 autores. Quer falar, Giovana? Explica essa parte aí. Podemos. A gente foi pensando, assim, até algumas outras coisas foram aparecendo, assim, durante a aula, de outras leituras que a gente foi fazendo. A Ana está há muito tempo também estudando o Byung-Chul Han, e também trabalhei mais tempo com o Weber, o Bataille está sempre presente nessas discussões de transgressão e tudo mais. E a gente queria trazer esses autores de um jeito que pensasse mais esses recortes, sabe? E às vezes de algumas formas que eles não são usados tão comumente. Então, é uma coisa que a gente queria realmente criar esse espaço para a gente poder debater, conversar sobre e ser propositivo em relação a esses outros jeitos de pensar a morte, a relação dela com o capitalismo e tudo mais. Então, a gente vai passar ali pelo Max Weber e pelas ideias dele também de desencantamento de mundo e de como que as questões da morte se relacionam no capitalismo, especialmente em relação a essa perda de sentido e tudo que vai permeando. O Bataille, a gente vai trabalhar bastante essa questão de transgressão e a gente vai tratar também a morte como objeto de consumo. A gente vai pegar um certo lado ali de Bataille com economia e nem sempre é explorado de um jeito tão profundo mesmo, como que a gente está propondo com esse tipo de várias questões bem contemporâneas nossas. Eu acho que, assim, vários desses outros, assim, do Weber e do Bataille e de outros autores que a gente falou hoje, traz uma estrutura do capitalismo que veio de muito tempo, mas quem analisa isso mesmo do jeito que está hoje, que é contemporâneo nosso, é o Han. Então, a gente vai trabalhar com ele também. E, Ana, se quiser entrar mais nos detalhes do Han também.
o Han, por mais que ele seja sul-coreano, ele tem uma filosofia que é bem alemã, assim, né, por conta da migração dele ali para a Alemanha. Então, ele tem um olhar que é bem ocidental, né? Ele tem essa leitura que faz muito sentido em relação ao que a gente vivencia hoje, dos atravessamentos do dinheiro, na forma como a gente vive, na forma como a gente tenta se otimizar o tempo inteiro e se permitir a tudo, né? Então, ele traz uma crítica que é pertinente, e eu sinto que é uma atualização interessante, assim, para a gente começar a ler autores, né? Claro que o Bataille e o Weber já são falecidinhos, mas eles podem trazer um olhar fresco para a gente. Eu acho que essa é a principal motivação para a nossa escolha desses 3 autores para começar, é ver com um olhar novo, né? É sair do que já está posto aí na tautologia, sair do senso comum para tentar atualizar e ver o que sai. Vamos cutucar isso aí, né? E ver que minhoca que sai dentro dessas leituras. E ver como que isso pode agregar ou até não agregar, né? Porque muitas das leituras que a gente vai fazer, alguns capítulos eu li, Giovana não leu, algum autor, Giovana leu, não li ainda, e vocês também, né? Porque a ideia do grupo aqui, com essa perpetuação deles, digamos assim, os próprios participantes também possam sugerir temas e autores para que a gente vá agregando aí esses olhares diferentes, né, para o que a gente está propondo. Reforçando que é um ponto de partida e que isso é o que a gente tem para esse ciclo, né? Exato. Porque, enfim, para as outras edições, vem contribuição de quem está aqui, vem outros interesses de pesquisa, e nesse ciclo a gente está com uma bibliografia bem europeia, mas que a gente também quer explorar outros continentes nas próximas edições. E, enfim, eu acho que é isso. Ideias que a gente teve só para dar esse gostinho, né? A gente já pensou em fazer recorte de buscar autoras, né? Buscar mulheres, o que as mulheres estão falando sobre, buscar recortes de raça também, né? Acho que era o Rafael que estava conversando comigo esses dias a respeito de necropolítica, né, e todos esses atravessamentos também. Então, a gente quer buscar também essas questões de raça e de gênero e de classe e trazer para a nossa realidade também nacional. Mas o grupo precisa começar de algum lugar, e a gente sentiu que é interessante começar de um lugar que não é senso comum, mas que pode nortear, né? Então, ao longo da familiaridade. Exato, sim. E aí o futuro vai ser o que o próprio grupo, né, for direcionando de interesse, assim, vai ser uma parada mais colaborativa, né? Então, como que vai funcionar, gente? Esse primeiro ciclo começa a partir da semana que vem, né? Vai ser nesse mesmo dia e horário que a gente está aqui, segundas-feiras, das 19 às 20h30. E a gente pensou em 3 meses. Então, a gente vai começar em maio e vai até o fim de julho. Então, vão totalizar 6 encontros. E a proposta que a gente está fazendo é que não vai ser aula. Então, assim, vai ser debate. Então, a gente precisa vir lido, né? A gente vai trazer a bibliografia, na medida do possível, escanear os livros ou trazer os PDFs ali também, para que a gente possa fazer essas leituras em conjunto. Tem que vir lido, né? Para poder colaborar. Né? Então, não vai ser aula. A gente também não vai gravar os encontros, porque a ideia é que todos estejam presentes, e a gente sabe que quando grava as pessoas têm preguiça de vir, mesmo que tenham pagado, né? Então, a gente quer que seja um negócio vivo, né? Todo mundo com a câmera aberta, mesmo que seja jantando, né? Mas que a gente possa ter trocas, que não seja uma coisa só Giovana e eu falando aqui, né? Porque a gente também tem muito a aprender com todo mundo. Sim. E aí a proposta nossa é que seja o valor de R$100 por mês. Eu vou colocar aqui o link no chat agora, caso vocês já tenham interesse, né, de fazer parte. A gente vai ter vagas limitadas, por motivos óbvios, né? Se for um grupo de 50 pessoas, fica um pouco complicado de manejar, mas, enfim, são todos muito bem-vindos, né? E, enfim, a gente vai deixar as inscrições abertas até os 45 do segundo tempo, né? E dependendo do caso, considerando que vai já estar do meio para o fim do mês, a gente pode dar uma conversada também, pagar o primeiro encontro, depois pagar o restante, enfim, dá para pagar por Pix. Esse link do QIFI tem alternativas de pagamento.
né? Então, são R$ 100 por mês, e aí totaliza R$ 300 pelo ciclo, né? E pode ter certificado, caso alguém precise também, né? A gente pode fornecer, não tem problema. E essa é a nossa proposta. O que vocês acham de tudo isso? Animou? Ou da própria aula, né? Mesmo que vocês não tenham pretensão de fazer parte do grupo, mas o que vocês acharam de todos esses levantamentos aqui que a gente fez, enfim. Estão saindo daqui com minhoquinhas na cabeça, pensando no forte capitalismo. Bom, eu gosto muito do tema, né, gente? Eu acho que é um tema que a gente não tem muito espaço para conversar, justamente as pessoas não gostam muito desse assunto. E aí, falando uma coisa rapidamente, assim, pessoal, né? Eu tenho um plano funerário que eu pago há mais de 10 anos, e a minha família até hoje acha muito esquisito, mas é muito essa minha consciência de que morrer é caro e minha família não tem dinheiro para bancar os próprios enterros e eu tenho que garantir o enterro da família toda. Tipo assim, mas se você já pagou 10 anos, já está pago? 10 anos, agora só que assim, eles fazem um plano aqui, o meu é de Brasília, Goiás, assim, que você coloca 10 pessoas no plano. Quando eu comecei a pagar, eu pagava R$ 30, agora eu pago 70. Mas se eu estou devendo mais, eu estou pagando há mais de 10 anos. Nossa. É interessante, porque a minha mãe está com 91 anos e meu irmão mais velho está com 67. E aí eu falo às vezes, e aí tem um prazo entre a morte do primeiro, e aí você usar, e depois você só pode usar de novo tantos meses depois. Ou seja, olha, gente, agora espera, não morre ainda não. Se morrer num acidente, já era, né? Era, né? E assim, todo mundo ficando velho ao mesmo tempo, né? Vamos dizer, então, é muito louco. Mas, assim, em relação ao grupo, né, falando com vocês, assim, mais especificamente, nesse primeiro ciclo, eu não tenho como participar, porque eu vou ficar fora em viagem um mês de junho inteiro, né, então, assim, vai estar meio complicado para mim nesse primeiro ciclo, mas, assim, é um tema que me interessa bastante. No momento também eu me inscrevi em vários cursos ao mesmo tempo, então vou ter que esperar um pouquinho, senão eu me bagunço a minha vida financeira. Mas eu gosto muito do tema e acho muito interessante, importante. Isso que vocês estão fazendo. Bem legal mesmo. E com certeza a gente vai se encontrar em algum momento. Ah, que legal. Ficamos muito felizes. E é isso, né? A ideia é que a gente vá fazendo os outros ciclos e que as pessoas possam ir entrando também, né? E nos acompanhando conforme o interesse, né? Já que a gente vai fazer por temas. Então, quando for um tema de mais interesse também, é possível fazer isso. Então, a gente espera, tá bom? Mais alguém gostaria de falar alguma coisa, tirar uma dúvida, comentários? Então, agradecer, achei excelente, era o que eu esperava mesmo, eu imaginava que vocês iam falar. Eu gostei muito e, assim, foi bem perto da realidade que eu vivo, né, no hospital, nesses assuntos com a família. E eu achei interessante a fala dela, desculpa, eu esqueci o nome, que é a mesma coisa. Na minha família, quando morre um, a gente já fala, ó, tá proibido morrer, porque o plano acabou de ser usado, tem que dar um tempo, principalmente porque a gente já teve vezes de morrer muito, né, seguido, um ano atrás do outro, aí você vai comprando outro jazigo, e a gente fala, ó, já temos 3, ninguém morre mais, dá um tempo, que acaba porque sendo... não cabe, né? Não cabe, acaba sendo uma forma, o humor também é uma forma de você lidar com isso. Total. Mas da nossa família ninguém acha esquisito, porque como é uma coisa que meu avô começou lá atrás, o meu avô já faleceu, é um plano familiar, então, por exemplo, esse mês meu pai pagou, o próximo pagamento é a família do meu tio, e assim vai, porque tá toda a família inclusa, sabe? Eram em 10 famílias, aí já faleceram alguns, está diminuindo o número de pessoas, mas assim, nasceu, já sabe que já ganhou um cantinho ali, já tem. A gente espera não usar, mas nasceu, já está incluso. Gente, uma coisa que eu queria, por exemplo, eu fazendo contato com esse plano meu, você paga esse plano, tem direito a isso, aquilo, mas depois você tem que comprar o jazigo depois de não sei quanto tempo, né? Mas e se você não comprar? E se você não quiser comprar, o que acontece, você sabe?
Não sei, porque é diferente o plano do jazigo. Você compra o jazigo que é a O prefeitura. jazigo é Exatamente, separado, é né? Então, se você separado. não compra, eu É acho só diferente. não existe mais. Tipo assim, né? Porque imagina você ficar comprando jazigos e jazigos. Eu acho um negócio Não, é que meio. você tem que dar manutenção ao jazigo. No caso da minha família, tem um que já está lá da época do meu bisavô. Se você não dá manutenção, não paga o valor lá que a prefeitura cobra de tempos em tempos, você pode perder. No caso, Tá, quando eu falei que a gente tem 3, foi estou porque foram perdendo o muitas quê? mortes em um período curto de tempo e acabou precisando mesmo. Não foi mais por uma questão de perder e a prefeitura fazer comprar outro, não. Mas como o período das perdas foram muito próximos, não pode abrir dentro de um período, acho que de 5 anos, um negócio assim. Então tinha que comprar outro. E acabaram que foram 3 mortes em poucos meses, e aí acabou tendo 3. Porque aí a família já tinha um, e aí teve que comprar outro, aí faleceu mais um, teve que comprar outro. Mas aí você tem que realmente comprar esse espaço na prefeitura, e se Aí, se você não você não paga, comprar, esse é o meu questionamento, entendeu? é porque Se não você faz não plano de plano comprar, você. Hã? Ah, eu vou perder o quê? O espaço que a da pessoa está lá. prefeitura. Então, se você não Tem uma comprar, daí certeza que é da prefeitura. você tem a possibilidade de solicitar na prefeitura, mas daí você tem que ter comprovação de renda, ou então você parte para cremação. E aí eu não sei qual que é o E arranjo se a dentro do pessoa não faz contrato. nada, Ana? Eu estou perguntando assim, por exemplo, meu pai faleceu há mais de 30 anos. Aí, Uhum, na época, não tinha plano, a gente pagou e tal. E aí, uhum, esse jazigo vai ficando de tempos em tempos, você vai pagando uma taxa. é, Depois de 30 anos, já faz tempo que eu nem vamos lá mais. Não sei nem. uhum, Vamos supor, deixou lá, esqueceu, ninguém mais vai lá. Você uhum. provavelmente já perdeu. É, eu tô falando, mas e aí? Eu perdi o quê? Você perdeu o lote, né? Você Ah, perde o lote. Aham. não estou preocupada com o lote, sabe? Assim, eu acho isso Ah, meio sim. maluco. Mas só que, vamos supor, se alguém morre na sua família e não tem, vamos supor, não tem mais espaço no cemitério, o valor do lote aumentou muito, o lote que você tem vai fazer falta, né? Porque o preço do lote, das taxas da prefeitura para poder enterrar ali, eles também são atualizados. Então, vamos supor, se você tem, aqui em Curitiba, por exemplo, no cemitério do meu bairro, que é do Boqueirão, não tem mais espaço. Então, as pessoas que são enterradas lá são pessoas que já têm o lote da família ou que já compraram. Então, assim, você já tem o seu terreninho para cair morto. Se você não, Tá mesmo que difícil você ter um more. terreninho para viver, vai procurar E você outra coisa. imagina, exato. Uhum. Então, como cada lote cabe de 3 até 5 pessoas a depender, né? É bom que já tenha algum familiar e você vai pagando essa taxa para garantir que quando alguém morra, você tenha lugar para enterrar. Senão, você vai ter que partir para uma alternativa, um cemitério particular, vertical, jardim ou a própria cremação, né? Ana, pode falar. Finalmente o terreno. Eu ia falar sobre essa questão da compra. Exatamente. A bomba ela vai ficar para alguém resolver, entendeu? No Exato. caso eu falei, meu pai, no caso, ele é falecido. O meu padrasto, que é da minha avó, que faleceu, mas eu falei pai, porque é tudo pai, é tudo família, gente. Mas o meu pai, quando ele faleceu, a gente não tinha onde colocar ele, então a gente foi conversando com os parentes e viu qual parente mais próximo tinha algum lugar lá que dava, e ele tá lá, não tem nem plaquinha nem nada não, entendeu? Alguém vai ficar com essa bomba para resolver, porque você também não pode sair enterrando em qualquer lugar. Eu também fiquei indignada com isso, porque, assim, você é obrigado a pagar alguma coisa para alguém a resolver esse problema, entendeu? Eles jogam isso no seu peito e falam aí, toma aí e resolve. Porque você não pode enterrar em qualquer lugar, você não pode fazer qualquer coisa com o corpo. Para você ir para uma cremação ou outra coisa assim, é muito caro, é absurdamente caro. E aí o meu pai ficou lá, por exemplo, nesse lote aí dos parentes nossos. Uhum. É assim mesmo. Acaba tendo que pedir aqui e ali, né, para ver se alguém cede uma vaguinha. É literalmente ter onde cair morto, né? Exato. Literalmente. Então é isso, sobreviventes. Muito obrigada pela companhia hoje. A gente espera que tenha agregado aí nas reflexões de vocês, né? A Rosiglene vai poder fazer parte agora, mas a gente espera no outro momento, tá bom? E, enfim, mesmo que vocês não possam, ou que vocês acham que não é para vocês, divulguem a palavra desse grupo para que a gente Por consiga favor. ter bastante gente aí para discutir com a gente também, por favorzinho. Tá Onde é bom? que eu encontro vocês no Insta? Porque vocês divulgaram lá? Porque eu já recebo suas
Os e-mails? Os seus e-mails, né? Por causa de Vou antes. colocar. Mas no Instagram, eu acho que eu te acompanhava no passado, mas depois você acho que mudou, não sei. Eu tava mudando meu arroba direto, né? Vou colocar o meu da Giovana aqui. E aí você segue lá a gente, porque a gente vai divulgando aí ao longo dos próximos dias. Então, se você puder compartilhar nossos posts e tal, já ajuda a gente a alcançar algumas pessoas também. Beleza. Tá bom? Vou fazer isso. Tá bom. Obrigada, Obrigada. Ana, pela participação. Obrigada, Vitória, Juliana. Um Tchauzinho. beijinho. Tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, gente. Muito obrigada.